Vamos lá, minhas irmãs, continuando aqui nossa quinta aula de Introdução ao Novo Testamento 2, o segundo bloco, a segunda aula de hoje. É a nossa quinta aula de Introdução ao Novo Testamento 2, segunda parte, as nossas aulas estão sendo gravadas. Falamos há pouco sobre Colossenses, e agora vamos entrar na carta, na epístola aos Efésios. Deixa eu aqui fazer um apanhado bem rápido. Aqui, muitos teólogos vão falar que foi o quartel-general de Paulo, tá bom? Quartel-general de Paulo. É admirável quando vemos que essa igreja realmente foi diferente. Essa igreja, ela agiu de uma forma muito diferente de muitas outras igrejas. Foi uma igreja que realmente deu muito orgulho ao apóstolo Paulo e aos demais líderes que sucederam, e realmente causou um impacto muito poderoso ali na Ásia Menor, e não só na Ásia Menor, mas também na Grécia. E é chamada de quartel-general pela postura delas. A postura, porque não era apenas uma única igreja, mas um conglomerado de igrejas que ficava em Éfeso. Então, a gente vai estudar ela agora, mas eu queria fazer aqui essa introdução, porque Paulo também, logo depois da sua partida, deixou o seu melhor líder cuidando dela, que era Timóteo. Depois de Timóteo, o apóstolo João ficou cuidando dela. O apóstolo João, depois ele é sentenciado pelo imperador romano, vai para a ilha de Pátimos, fica lá, depois ele regressa, ele volta, continua, e depois da partida de João, por volta ali do ano 100, os pais da igreja assumem essa igreja. Então, é uma igreja, sim, realmente que teve uma história brilhante em todo o papel do cristianismo, tanto da igreja primitiva quanto da patrística. Então, a igreja dos Efésios, realmente, ela teve momentos de altos e baixos, sim, mas ela, eu diria, teve momentos de muito mais altos do que baixos. E, assim, é uma carta lindíssima, especial, eu diria que é uma síntese de Romanos, mas aborda algumas questões diferentes, então a gente vai mergulhar nela, né? E entre os pais da igreja, Inácio de Antioquia lidera, depois de João, e depois Policarpo, o grande Policarpo. Ou seja, imagina, irmãos, uma igreja que teve uma história, né, de ser Paulo líder, depois Timóteo, depois o apóstolo João, depois Inácio e depois Policarpo. Tá bom para vocês? Essa história, né? Então, assim, uma igreja realmente maravilhosa que esteve ali. Deus realmente usou muito eles. E logo ali, depois do terceiro século, e quarto século, aliás, né? Depois de Constantino e principalmente depois de Teodósio, quando o imperador Teodósio decreta que o cristianismo seria a religião oficial do império, as repercussões em Éfeso continuaram sendo imensas. Ou seja, 4 séculos de impacto do reino de Deus, do evangelho de Jesus nessa região. Tá bom? Então a gente vai mergulhar agora nessa carta, tá bom? Então, Beatriz, faça as honras para nós. Efésios, aspectos históricos e geográficos. Joia. A pauta dessa agenda, ou melhor, a pauta dessa igreja, né? A agenda, pode ver? Aspectos gerais da Epístola aos Efésios, a cidade antiga de Éfeso e teologia básica. Ótimo. Então, a Epístola aos Efésios. Pode ler para nós, irmã, por gentileza. Autoria. Autoria questionada? As dúvidas sobre a autoria de Paulo surgiram há pouco mais de 200 anos, principalmente devido a críticos como Evanson, em 1782,
Ustri, em 1824, e Devet, 1826. Só uma pausa aqui. Aqui poderíamos dizer as escolas de crítica e alta crítica, os liberais, né? Ou seja, até essas datas, ou seja, pouco mais de 200 anos atrás, né? Não tínhamos dúvidas sobre isso. Interessante, né? É uma carta muito importante que agora, pelos teólogos liberais, começam a ser questionadas as autorias paulinas. Então, eu particularmente, mais uma vez digo, irmãos, por mais inteligente que sejam os questionamentos, eu coloco de lado, fico, né, na boa tradição, fico na teologia ortodoxa e levo essa consideração, como Paulo escrevendo Efésios, considero o diálogo, o debate, mas deixando isso para uma discussão de pós-graduação, e principalmente de mestrado e doutorado. Jamais se enveredando por esse caminho, pelo contrário, refutando esse caminho. Mas aqui na fundamentação, se a gente for se enveredar que Paulo não é o escritor dos Efésios, só vai gerar dúvida em vocês. Olha que interessante. Essa carta fala sobre os 5 dons ministeriais. Essa carta fala sobre o mistério que estava oculto. Essa carta tem ensinamentos poderosos sobre a unidade, sobre Cristo, sobre várias doutrinas. No momento em que eu questiono a autoridade paulina, eu questiono a legitimidade, porque alguém escreveu em nome de Paulo. Logo, se alguém escreve em nome de alguém, não é uma carta fidedigna. Se alguém se passou por Paulo, não merece o crédito. Perceba como é perigoso irmos por esse caminho. E é o contrário que eu quero para vocês. Eu quero que vocês aprendam com Paulo, eu quero que vocês imaginem que foi Paulo, eu quero que toda essa boa tradição até 1782, ou seja, de 1800 anos, se conserve dentro da gente. Só isso. Porque, irmãos, percebam, a Igreja Católica, por mais que ela se enveredou para a tradição e para os seus dogmas errados, ela não questiona algumas questões como a autoria. Ela pode ir para dogmas e ensinos errados criados ao longo desses séculos, mas elas não questionam muitas coisas. Pelo contrário, livros que são apócrifos, eles falam que são canônicos. E percebam, os teólogos liberais que saem de dentro do protestantismo questionando a nossa história. Isso é perigoso demais, tá bom? Principais objeções à autoria de Paulo. Pode ler para nós, Beatriz, por gentileza. Diferenças de vocabulário, 42 palavras exclusivas e de estilo muito menos apaixonados como de costume. A carta não foi escrita para uma igreja específica, como é o costume de Paulo. Os ensinos apresentados na carta contêm diferença com os paralelos de Paulo em outras epístolas. Pouco escatologia, a questão dos dons espirituais é diferente do de Coríntios, e a questão da descida ao Hades, em Efésios 4, do 8 ao 10, é exclusiva. O autor revela fluência com o pensamento helênico. Então, aí que entra a questão. Já já a gente vai falar, inclusive eu já disponibilizei para vocês hoje, inclusive no nosso grupo de WhatsApp, eu disponibilizei um material, inclusive, não sei se vocês tiveram tempo de pesquisar, mas sobre a Liga Jônica. Paulo sabia que Éfeso um dia pertenceu à Liga Jônica. Ou seja, Paulo também era o erudito, assim como os seus companheiros sabiam de toda essa história. Então, perceba que dizer que Paulo usa de pensamentos helênicos é quase como dizer que então não foi Paulo, mas Paulo ele tinha conhecimento da cultura helênica e quando ele fala aos atenienses ele fala de algo que era de pensamento comum, ou seja, ele ia para o ponto de contato. Então Paulo quando
ele revela uma fluência com o pensamento helênico, é porque, de fato, ele fazia esses pontos de contato. Não foi isso que ele fez em Atenas? Falando, olha, eu quero falar para vocês sobre esse altar, ao Deus desconhecido. O que ele estava fazendo? Paulo era um erudito. Ele pegava os pontos de contato para puxar ali uma informação para poder, então, ensinar. Então, percebam que quando essas objeções, né, 42 palavras exclusivas, não é um problema. Paulo era assim mesmo. Um estilo muito menos apaixonado como de costume. Ora, nem toda a carta foi tão apaixonada. A carta de Timóteo tem peculiaridades que nas outras não tem. Por exemplo, falar que teve pouca escatologia. Ora, o que escatologia que temos em Filemão? Perceba, são argumentos muito, né, fracos. Por exemplo, a questão dos dons espirituais, Paulo poderia ter falado muito mais de dons espirituais em Romanos. Por que não falou de dons espirituais também em Colossos? Por que não falou de dons espirituais em Filipenses? Percebam, os argumentos são muito fracos, tá bom? Então, Paulo realmente ele pode não ter usado o mesmo vocabulário ou o mesmo pensamento, porque de fato as cartas dele têm essas variantes. São fatos, tá bom? Tudo bem até aí? Autoria, o que nós acreditamos? Leia para nós, irmã Sônia, por gentileza. Pastor, a internet está ruim, tá? Está cortando. Então, vou pedir para a Beatriz ler. Está cortando para você, Beatriz? Não? Não, tá ok. Para mim também não está. Então, irmã, a gente vai ler daqui, tá bom? Joia. Então, leia para nós, Beatriz, por gentileza. Vamos revezar eu e você na leitura. Autor, apóstolo Paulo. 1. A escrita de uma carta circular sem uma igreja destinatária específica era uma oportunidade de escrever a várias igrejas numa ampla localidade geográfica, como Ásia Menor, Colossenses 4,16. Dá uma pausa. Então, não ter dado uma localização não significa que há um problema. Nenhum problema. Pelo contrário, é de propósito. Diferente de Romanos, que tinham um endereço numa casa, assim como Filipenses, vamos chegar lá, vocês vão ver que era uma igreja perseguida, com poucos membros. Logo, você não tem ali muitas pessoas. Essa região da Ásia, ela tinha um diferencial. E a cidade de Éfeso, em especial, era uma metrópole, vamos dizer assim. Era uma cidade muito grande. Hoje, na nossa região aqui do Alto Tietê, já é grande. São Paulo é muito grande. São Paulo é praticamente vários países no mundo, a população. Tem países pequeninos. Então, perceba, se dirigir a uma região, porque ali há várias igrejas, não tem nenhum problema. Pelo contrário, então, a gente entende que é uma carta circular para atingir vários grupos e várias casas, várias igrejas, tá bom? 2, pode ler para nós, Beatriz, por favor? A necessidade de abordagem de novos assuntos a um grupo amplo de destinatários certamente influenciou Paulo no uso de certas palavras. Aqui, olha aqui as réplicas que o professor Jair, inclusive, faz questão de reprisar o que eu tinha dito há pouco. Irmãos, a gente já vai ver, Éfeso, ela tinha uma característica, eu diria, um pouco mais acentuada, porque ali existia o templo de Artemis, o templo de Diana. Era uma cidade central com relação à religião, com relação ao comércio, com relação agora à cultura romana. Então, assim, era uma cidade muito grande, com vários grupos distintos. Então, Paulo precisava usar termos que fosse familiar para todos, e o Espírito Santo sabia de tudo isso e usou Paulo sabiamente nessa composição.
Tá bom, meus irmãos? Então, tranquilo até aí? Pode continuar para nós, por favor, Beatriz. O estilo de Paulo é coerente com os objetivos da carta e a diversidade de leitores. 4. Todas as demais cartas de Paulo, cuja autoria não é questionada, apresentam ensinos e palavras exclusivas. 5. A similaridade com a carta aos Colossenses comprova a abordagem de temas semelhantes. E 6. O autor era, sem nenhuma dúvida, judeu. Como ele defende agora aqui em Efésios 2, 11 e 12. É claro que ele é um judeu, tá bom? Então, nós acreditamos que essa carta foi escrita por Paulo e ponto final. Tá bom, meus irmãos? Ou melhor, minhas irmãs. Data, local e destinatário. Data, provavelmente entre os anos 58 e 60 depois de Cristo, ou seja, a carta foi escrita no mesmo tempo que Colossos e Filemão, conforme Colossenses 4, 7 e 8, Efésios 6, 21, 22 e Filipenses, versículo 23 e 24. Local, muito provavelmente em Roma durante um período de 2 anos, onde Paulo ficou preso na primeira prisão de Paulo em Roma, conforme Atos 28, 30. E os destinatários? Aos santos que vivem em Éfeso. Essa será uma expressão, não é apenas paulina, tá? Pode ver que outras cartas é destinada aos santos de uma região. O que seria isso? Todos os crentes, tá bom, meus irmãos? Então, a data é essa, entre os anos 58 e 60. O local da escrita foi de Roma e os destinatários são todos os habitantes da cidade. Já já a gente vai fazer um passeio aqui no Google Earth e vai ser uma delícia, porque vocês vão ver que essa cidade era muito rica, muito poderosa, muito influente, tá bom? E os achados arqueológicos atestam tudo isso. Paulo, Diana e os mistérios. Paulo em Éfeso, Atos 19, terceira viagem missionária. A destruição dos livros de magia, Atos 19, 19. O tumulto causado por Demétrio, Atos 19, 23 a 40. Diana e a imagem que caiu de Júpiter, Atos 19, 35. Paulo usa o termo mistério 20 vezes, sendo 5 apenas na carta aos Efésios, como está lá em 1:9, 3 do 3 ao 5, 3:9, 5:32 e 6:19. O mistério de Cristo revelado a Paulo, Efésios 3, 1 a 7. Ou seja, percebam, irmãos, que aqui Paulo ele vai fazer um contrapeso. Ali, essa cidade, ela era uma cidade que adorava Diana, ou Artemis, a rainha dos Efésios. Então, Paulo agora vai pregar ali, pessoas se convertem, como está em Atos, vai haver um tumulto por causa dos artífices, porque eles viram que, olha só como a política e a religião caminham juntos. Eles viram que o negócio deles ia ser afetado por causa dessa nova religião. Logo, eles apelam, fazem um tumulto para chamar ali a atenção de quem? A atenção dos magistrados. Logo, Paulo também sai da cidade. Paulo tem várias passagens em que ele volta aos Efésios, mas percebam que a conversão foi tão grande que os livros de magia foram destruídos. Aqui, meus irmãos, é muito lindo quando a gente vê atitudes de uma verdadeira conversão. Por que eu estou falando isso, irmãos? Quando nós pegamos essa citação, eu sei que eu não estou querendo aqui abrir margem para que a gente comece a destruir, né, as outras religiões, não é isso. Mas eu estou querendo dizer o seguinte: existem certas coisas que quem vive sabe como é. E quem foi escravo, por exemplo, de magia negra, quem foi escravo de feitiçaria, quem foi escravo de certas situações ou religiões que os levaram
para uma pseudo-prosperidade, mas para vícios e uma degradação humana. Não estou dizendo que todas as pessoas que vão para essas religiões acabam passando por isso, mas vocês vão convir comigo que muitas religiões que buscam a magia negra, elas fazem coisas que aniquilam a pessoa. As pessoas que recebem, muitas vezes, as entidades se embriagam, praticam muitas vezes sexo, ou seja, existem sim uma degradação em algumas religiões, isso é um fato. E alguém que vivia essa escravidão, no momento em que é liberto dessa escravidão, a primeira coisa que ela quer fazer é o quê? É aniquilar com aquela história, com aquele legado ou com aquelas lembranças. Então a gente vê aqui que essa cidade realmente tem um ponto de tensão, mas tem um ponto de conversão imenso. E aqui, meus irmãos, guarde isso, sabe? A gente precisa fazer uma ponte muito equilibrada nos nossos dias, para a gente não ir para um radicalismo de guerra religiosa, mas a verdadeira conversão muda a nossa estrutura, muda as nossas práticas, muda os nossos costumes, e muitas vezes a gente acaba praticando, sim, algumas rupturas com várias práticas. E aqui foi um ponto alto, onde essas pessoas queimaram. E esses livros, irmãos, inclusive eram livros caríssimos, mostrando o quê? Que Cristo agora bastava para esse povo. Por isso que lá na frente, quando o apóstolo João recebe do Senhor a carta aos Efésios, e ali os desafia a voltarem ao primeiro amor, era isso, porque essa igreja um dia viveu o primeiro amor na sua essência. E o texto de Apocalipse é muito lindo, onde diz: contra você, porém, tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Aqui, meus irmãos, é uma igreja que experimenta o primeiro amor e impacta aquela sociedade, tá bom? Então, estou fazendo essas citações para mostrar como foi um período de tensão e como foi aqui um período de conversão e de mudanças de práticas. E, ao mesmo tempo, como isso também repercutiu politicamente, porque, querendo ou não, a religião acaba muitas vezes sendo uma aliada da política e vice-versa. E, naturalmente, o cristianismo ele é contra a cultura e, em muitos momentos, essa cultura ela acaba sendo massa de manobra ou utilizada na política, e o cristianismo vai acabar sendo também contra a política em virtude disso, porque muitas vezes a política se vale, né, de algumas práticas, tá bom? E a gente tem que tomar muito cuidado sobre essas questões, tá bom? Tudo bem até aí? Continuando aqui, né? O esboço dessa carta, né? Temos mais uma vez a ortodoxia e ortopraxia. Do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 3 todinho, nós temos as doutrinas, ou seja, saudação e bênção aos membros do seu corpo, oração pelos membros do seu corpo, Cristo, o cabeça do seu corpo, preparação para os membros do seu corpo, a bênção de ser membro do seu corpo, o lugar dos gentios como membros do seu corpo, ou seja, aqui a ortodoxia e a ortopraxia, a prática, a unidade do seu corpo, do capítulo 4, do versículo 1 até o capítulo 4, até o capítulo 6, a unidade do seu corpo, o poder unificador do seu corpo, a edificação do seu corpo e os deveres dos membros do seu corpo. E a mensagem central é a unidade da igreja como corpo de Cristo. Percebam que, há pouco, quando falamos sobre a palavra mistério, né? Como a gente tinha usado aqui, ó, o mistério de Cristo revelado a Paulo, capítulo 3, do versículo 1 ao 7, vai ficar claro que Cristo é esse grande mistério e a igreja faz parte desse grande mistério
que estava oculto e que foi revelado, né? Podem ver que ele vai fazer aqui uma ponte entre Cristo, mas a igreja como representante direta na terra, como o corpo de Cristo. Logo, nós, Igreja de Jesus, somos os representantes de Cristo na terra. Logo, fazemos parte desse mistério que estava oculto e que foi revelado para o mundo todo, né? Então, é lindo essas citações aqui, Paulina, tá bom? E aqui, tudo bem até aí? Alguma pergunta? Alguma dúvida, minhas irmãs? Né? Então, agora aqui, a cidade antiga de Éfeso, né? Agora, leia para nós, Beatriz. Aqui vai ser legal. Foi uma das 12 cidades da Liga Jônica durante o período grego clássico. Dá uma pausa aqui, por gentileza, filha. Eu mandei no nosso grupo hoje o que seriam as Ligas Jônicas. Olha que interessante. Deixa eu compartilhar aqui para vocês, só para vocês visualizarem, né? Essa informação. Olha só. Liga Jônica. Está aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Liga Jônica. Tá vendo? Lugares da Grécia Antiga. Aqui seriam as cidades. Eléade. A gente não fala o nome helenismo. Então, helenismo vem de Elade, ou seja, dando essa ideia da onde tudo nasce, né? Olha aqui, ó, tá vendo? Em amarelo, Elade. Aí aqui são algumas batalhas e montes, né? Então perceba que aqui, o que acontece? Na história grega, essa era a Liga Jônica, e essa era a Grécia Antiga. Ou seja, pegava toda essa região, fazia parte de um mundo onde a influência grega dominava. Lembra que eu falei aqui do Mar Egeu? Aqui é o Mar Egeu. Inclusive, esse nome, Mar Egeu, nasce porque, segundo a lenda, né, o rei Egeu mandou o seu filho até aqui Creta para lutar contra o Minotauro. E o rei Egeu tinha dito ao filho, filho, quando você voltar, né, e se você tiver êxodo contra o Minotauro, você troca as bandeiras do barco. Salvo engano, irmãos, ele precisava de bandeiras pretas, colocar os mastros brancos, né? E ele esqueceu. E aí o pai, que era o rei, vendo os barcos voltarem da batalha, imaginou que o seu filho, né, o príncipe, tinha morrido, e aí se suicida. E por isso que aqui foi chamado Mar Egeu, como homenagem ao rei Egeu. É uma lenda, né? Isso é uma lenda. Então, assim, essa era a Liga Jônica, ou seja, eram as regiões onde eram 12 cidades, depois se tornou 13 cidades, onde eram cidades com a influência helênica e grega durante séculos, tá bom? Então, se vocês ouvirem, né, essa informação Liga Jônica, seria exatamente isso. Inclusive, eu separei aqui essa informação, ó. Com a expansão da civilização jônica, diversas construções foram erigidas, desde templos, muralhas e palácios, marcando definitivamente sua presença no território. Como o passar do tempo e a fundação de diversas cidades, eles formaram a Liga Jônica, a qual era composta de 12 cidades: Éfeso, Samos, Trieme, Colófon, Clazomenas, Quios, Mileto, Teos, Mionto, Lebedos, Foceia e Iritras. Desculpem aqui as pronúncias. Com a chegada dos dórios no Peloponesco, no final do período pré-homérico, a gente já aprendeu um pouco sobre isso, lembra? Período homérico, pré-homérico, né? Os jônicos migraram para a região da Ásia Menor, habitando parte do local.
Então, a Liga Jônica aqui, mais uma vez, eu peguei isso inclusive da Wikipédia, né? A Liga Jônica, e aqui tem os nomes em grego, também chamada de Liga Panômica, foi uma confederação formada no final da Guerra Melíaca, em meados do século VII a.C., composta por 12 cidades-estados gregas ou jônicas, uma Dodecápolis, das quais existiam muitas outras, e, eventualmente, 13 cidades-estados com a admissão de Esmirna. A primeira união da cidade-estado na região foi a Liga Lônica. A Liga sobreviveu durante os períodos helenísticos e romano até o século III a.C. Agora, olha só, fica claro a explicação do porquê Paulo usa termos gregos. Ou seja, ele estava escrevendo para essa região, ele tinha conhecimento de causa. Tá bom? Tudo bem? Dei essa informação porque, irmãos, como é gostoso estudar, não? A gente vê as construções, né, em toda a abordagem paulina, ou quando não, a gente entende o motivo pelo qual ele usou. Então, ficou claro aqui as 12 cidades e o que era a Liga Jônica, tá bom? Então, falar de Liga Jônica é essa união, né, das cidades gregas ou helênicas, tá bom? Pode ler para nós, irmã Beatriz, por gentileza? Tá no segundo ponto, né? Isso. Quando César Augusto se tornou imperador em 27 a.C., ele fez Éfeso e não Pérgamo, a capital da província da Ásia, que cobriu o oeste da Ásia Menor. No período romano, Éfeso tinha uma população de mais de 400 mil habitantes no século I a.C. Então, dá uma pausa aqui. Então, César Augusto, em 27 a.C., fez de Éfeso a capital da província da Ásia. Então, percebam a influência e a importância e a relevância. Lembra de Alexandria, no Egito? Que era um ponto literalmente importante no Império Romano, mas já tinha sido importante no Império Grego. Agora, no Império Romano, César Augusto faz com que Éfeso se torne a capital da província da Ásia, em especial a Ásia Menor, ou seja, toda aquela região que nós falamos há pouco da Anatólia, lembram? Só reprisando aqui, né, meus irmãos, só voltando aqui, vamos passar mais um pouquinho no Google Maps, vamos lá, rapidinho, só para a gente dar uma passeada aqui, para dar um passeio agradável. Olha lá, vamos lá, Google, olha aqui, essa região todinha, tá bom? Toda essa região é a Ásia, chamada Ásia Menor. Então, quem fica aqui como a principal província do Império? Éfeso, tá bom? E é muito interessante que já, olha aí, pode ver, ó, Esmirnas, Colosso, tá todas essas igrejas aqui do lado de Éfeso, tá bom? Então, vamos voltar, chega de passeio, porque a gente tem muito trabalho pela frente. Senão, a gente vai ficar passeando aqui, os irmãos vão querer só ficar passeando no Google. É uma delícia. Depois, quando vocês precisarem, eu ajudo vocês a mexerem, é muito rico. Já a gente vai dar uns passeios, sabe onde, irmãos? Já a gente vai ver alguns pontos históricos de Éfeso, é maravilhoso, tá bom? Então, continuando aqui, olha, 400 mil habitantes no primeiro século antes de Cristo, ou seja, era uma população muito grande, tá bom? Pode ler para nós, Beatriz, por gentileza, os últimos 2 pontos. A cidade e o templo foram destruídos pelos godos em 263 d.C. Isso marcou o declínio do esplendor da cidade. O imperador Constantino I reconstruiu grande parte da cidade e ergueu um novo banho público. Então, os godos, que eram também chamados de bárbaros, destroem essa cidade, mas o imperador Constantino, ele vai lá e reconstrói parte da cidade, inclusive um novo banho público.
os romanos, como os gregos, gostavam muito disso. Agora, como é Império Romano, eles faziam questão de fazer essas edificações, porque, irmãos, sempre foi assim, viu? O imperador ele vai tentar criar algo que é bom para a população, porque essa população apoia o imperador, logo, um povo feliz, faz mais expansões, pode governar melhor. Então, é a geopolítica em cada momento, em cada cultura, tá bom? Tudo bem até aí? Agora, olha só que legal. Leia para nós, Beatriz, por gentileza. O Teatro de Éfeso abrigava 25.000 pessoas. O drama era a principal atração inicialmente, mas depois esse teatro foi palco de lutas entre gladiadores. Agora dá uma pausa aqui. 25.000 pessoas num teatro. Meus irmãos, a gente pensa assim, né? Nós estamos vivendo um momento de tecnologia, de IA, nós somos melhores porque temos um smartphone. Meus irmãos, o ser humano sempre foi muito competente. Lembra que eu já disse nas aulas passadas que impérios, reinos, quanto mais próspero eles são, mais eles desenvolvem na arte, quanto mais eles desenvolvem na arte, mais prósperos se tornam, mais eles vão expandindo o seu conhecimento, e uma coisa está atrelada à outra. Olha só, um teatro com 25.000 pessoas. Agora, esse passeio eu reservei para vocês. Vamos lá, agora vamos voltar a passear mais um pouquinho, só um pouquinho, tá? Só um pouquinho, que senão a gente vai querer ficar passeando aqui. E olha só, olha que delícia. Agora eu vou mostrar para vocês isso daqui. Quando nós pensamos, né, sobre esse teatro, deixa eu ensinar aqui para vocês. Quando você abre o Google Earth, você vem aqui, por exemplo, coloca o nome da cidade que você quer. Então, no caso aqui, vamos Teatro de Éfeso. Olha lá. E a gente é direcionado para o Teatro de Éfeso. Olha que coisa linda. Aqui está o Teatro de Éfeso. Mas, para ficar mais legal, deixa eu voltar aqui. Eu vou mostrar as fotos do professor Jair, que ele tinha colocado aqui no slide. A gente já volta para o slide, a gente já volta para o Google Earth. Mas só mostrando aqui rapidamente para vocês, olha só. Serão 25.000, a gente volta para as informações do slide com mais detalhes já. Mas eu só vou mostrar um pouco a cidade, tá bom? Aqui, cidade antiga de Éfeso. Opa, desculpa. Pastor, esse local do teatro é arqueológico hoje em dia ou não? Como? Esse teatro agora na Turquia, ele é arqueológico ou não? Exato, eu vou chegar lá. Ó, o Templo de Diana, aqui é uma maquete mostrando como que seria, né? A gente já vai ver algumas informações. O Templo de Diana foi destruído várias vezes e foi reconstruído. Então a gente já vai chegar nele, tá? Mas agora eu quero, aqui é uma foto de Diana, a rainha dos Efésios, ou Artemis. Aqui é o lugar em que o professor Jair tinha mostrado, né, onde fica a antiga cidade de Éfeso. Aqui são alguns achados arqueológicos, que já a gente vai ler, a Biblioteca de Celso, o Portão de Augusto. Isso tudo está lá hoje, meus irmãos. Olha só, o Odeão e aqui o teatro. Olha essa foto, Beatriz. Está vendo aqui uma pessoa? Imagina você encenar ou fazer uma peça para 25.000 pessoas e você literalmente falar sem microfonia, a última pessoa da última fileira ouvir as encenações ou as canções ou as obras. O que vocês acham disso, meus irmãos? Genial ou não? Percebam que aqui a gente está vendo não só uma escadaria, mas havia todo o sistema acústico, viu, meus irmãos? Porque não pensem vocês que os gregos não pensaram sobre isso, porque como que se falava para 1.000 pessoas, para 5.000 pessoas, como fazia, por exemplo, George Whitefield e Wesley e Spurgeon? Como que eles falavam para 5.000 pessoas? Eles precisavam saber da acústica do lugar. E esses lugares aqui, os romanos e os gregos, eles tinham uma tecnologia, a engenharia deles, eles procuravam o melhor lugar,
geralmente eles criavam um ambiente onde eles faziam com que também, aonde ficasse, por exemplo, no caso, púlpito, ou pelo menos a área central, a voz deles geralmente era lançada juntamente com o vento. O vento geralmente corria sentido público, porque uma coisa é você falar contra o vento e falar favorável ao vento. A voz ecoa mais. Isso é uma questão, né, da física mesmo. Então, olha que coisa linda, né? O Templo de Adriano, a Estrada Romana em Éfeso, a tumba do apóstolo João. Olha só, quantas coisas arqueológicas, tá bom? Mas vamos lá, vamos voltar aqui agora para o Google Earth, a gente vai fazer um passeio, vamos lá, vamos passear um pouquinho. Hoje a nossa aula está com uma pitadinha de geografia bíblica. Quem ainda não fez geografia bíblica vai ficar com vontade de conhecer o nosso módulo. Mas vamos lá, olha só que legal. Quando a gente pega aqui, agora, olha, eu estou pegando isso em tempo real, tá, irmãos? E a gente vai para cá, deixa eu ensinar vocês. Opa, aqui, olha, não sei se vocês estão vendo a proximidade. Eu estou aproximando e quando nós chegamos mais perto, estão vendo que aqui é uma colina, irmãos, é uma montanha? Estão vendo? E agora a gente vai descer lá embaixo. Olha só que coisa linda. Vamos passear em tempo real. Olha, esse é o espaço. Que coisa linda, né, meus irmãos? Fantástico ou não? Aqui é o templo, o teatro, aliás, que num primeiro momento era falado para 25 mil pessoas, e depois aqui os gladiadores faziam os seus embates, os seus duelos, né? E aqui a gente poderia passear um pouco mais, mas como eu mostrei para vocês, viram que aqui é uma montanha, né? Pode ver, ó. Olha, lembra que eu falei? Eles colocavam, até nisso, eles faziam com muita propriedade, para quê? Para que a acústica chegasse, né? Essa ferramenta do Google Earth é maravilhosa, meus irmãos. Aqui embaixo tem metros, tá? Quando você vai passando o mouse por cima, por exemplo, irmãos, ó, você vai chegando aqui, você vai vendo a altitude. Então, você consegue ter uma visão panorâmica muito boa dessa região, tá bom? Então, são várias tomadas, várias fotos. Dá para a gente fazer aqui um passeio maravilhoso sobre a arqueologia, né? Tudo isso daqui, hoje, quando você vai para essa região, Beatriz e Irmã Sônia, né, é o que os turistas aprendem, tá bom? E a gente mostrou essas fotos há pouco, só para enriquecer um pouco a nossa aula, tá bom? Na aula de geografia a gente fez muito isso, né, Beatriz? Uma delícia, tá bom? Então, não vai dar tempo a gente ficar passeando, né? Vamos trabalhar. Chega de passeio, vamos voltar para o trabalho. Ai, ai. Mas é lindo demais, né, irmãos? Então, vamos voltar aqui para o assunto. Na realidade, vamos voltar aqui para o assunto. E nós estávamos aqui. Então, o teatro de Éfeso abrigava 25 mil pessoas, o drama era a principal atração inicialmente, mas depois esse teatro foi palco de luta entre os gladiadores. Olha o Império Romano aqui, né? Dando pão e circo, né? E também, como eu já ensinei para vocês, o Império Romano fazendo de propósito isso, dizendo, porque qual era a proposta psicológica do imperador, de todo o Senado e de todos os generais? Quem é favorável a Roma tem o favor do imperador. Quem é contra o Império Romano tem a morte do imperador. Logo, o pão e circo e as arenas, além de ser um espetáculo cruel e desumano, mas era uma maneira de coação das massas. Aqui não era a principal província da Ásia, eles precisavam dar o tom. Então, pão e circo nada mais era, nada menos era do que uma maneira de persuasão psicológica, não só do imperador, mas do Senado e do Império e dos generais, mostrando
aos que caminham na lei de Roma se mantém vivo. Quem vai contra, vai para as arenas e é morto. Logo, naquele espetáculo, uma mensagem estava sendo dada. Olha como o Império Romano foi sutil, né, irmãos? E aqui nós temos, né, no mundo pós-moderno, os nossos pão e os nossos circo. A Copa do Mundo é pão e circo. As nossas novelas são pão e circo. Os esportes, de uma forma geral, principalmente a Olimpíada, também são pão e... A gente tem que ter um senso muito crítico. Não sou contra o esporte, não sou contra a arte, sou um admirador, mas nosso senso crítico tem que ser muito elevado. Reality shows são o quê? Pão e circo. Por quê? Porque dessa maneira a gente fica entretido nas nossas brigas, nas nossas coisinhas, e a gente briga entre a gente, mas a gente não briga contra aqueles que lideram sobre nós. Ou seja, o quanto a gente precisa ser sábio, né? Então, leia para nós aqui, Beatriz, e aí a gente vai parar logo depois desse slide, e a gente vai para o último bloco, curtinho, para a gente finalizar hoje. Então, continua aqui para a gente, irmã. Em 2007, foi descoberto um grande cemitério de gladiadores próximo às ruínas da cidade. A Biblioteca de Celso foi construída para armazenar 12.000 rolos de papel e serviu como um túmulo monumental para Tibério Júlio Celso, antigo senador romano. O sarcófago de Celso foi construído debaixo da biblioteca na entrada principal. Como eu mostrei há pouco, eu vou mostrar novamente. Ou seja, percebam, irmãos, foi achado em 2007. Olha que coisa interessante, né? Ou seja, recentemente. Percebam que, irmãos, a gente está descobrindo tantas coisas, né? Isso só mostra, né, o quanto essas cidades foram ricas, foram poderosas, tá bom? Então, vamos dar pausa agora e vamos para o último bloco curtinho. Vou tentar terminar aqui os Efésios e a gente, infelizmente, não conseguimos dar Filipenses, né? Tivemos um momento no intervalo de esclarecimento, um pouco mais de dúvidas teológicas, ministeriais, e assim gastamos um tempo um pouco maior hoje no intervalo, que foi muito útil, mas eu achei por bem de não gravar. É um assunto mais particular, e coisas mais particulares a gente evita de gravar, né? Tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, vou fechar aqui e vamos para o último bloco, tá bom?